Muito boa noite a todos. Muito bom estarmos juntos. O frio favorece um pouco, né? Um pouco mais unidos. Muito bom. Hoje nós vamos falar sobre um dos maiores desafios que a gente enxerga nos evangelhos. Jesus, falando a respeito de toda a humanidade, fala que eles terão olhos, mas não veem, e terão ouvidos, mas não ouvem. Isso deveria ser um enorme desafio para a gente. Como assim? Ele está dizendo que a gente não enxerga a vida que a gente está vivendo, que a gente não ouve a vida que a gente está vivendo? O que ele quer dizer? A gente aqui na Terra mesmo pode ter vários exemplos a respeito disso. Nós mesmos, aqui em São Vicente, podemos estar... o Semente de Luz pode estar sobre um sítio arqueológico que, se fizesse escavações aqui, se descobrissem achados interessantíssimos. Você pode estar passando de lanche aqui na Baixada Santista e estar navegando em cima de uma reserva de petróleo e nem sabe. Você pode, o que a gente pode falar? Fazer turismo, fazer uma trilha numa região pedregosa e chutar um diamante bruto. Sai pedra, sai para lá. Vocês saberiam identificar um diamante bruto? A gente pode ficar num ambiente, no mesmo ambiente que algumas pessoas, e essas pessoas verem coisas que a gente não vê. Um psicólogo atento, se ficar no mesmo ambiente que você, pode recolher nuances de um comportamento das pessoas que você vai falar, nossa, é outro mundo. Um fotógrafo sensível, ficou com você 2 horas no mesmo ambiente. Depois você vai ver a exposição de fotos dele, você vai chegar a uma conclusão. Você tem olhos, mas não vê. Porque ele viu coisas que você estava longe de perceber. Não é verdade isso? Então a própria prática humana já mostra isso. Se você levar para o lado espiritual, isso ganha dimensões maiores, porque um espírito elevado, ele tem muito mais senso estético, muito mais sensibilidade que o melhor dos fotógrafos, que o melhor dos psicólogos. Então ele vai ter realmente olhos que a gente não percebe. Isso tanto abrangendo problemas quanto soluções. Vamos pegar uma informação que converge de diferentes linhas espirituais. No campo das soluções, diferentes linhas espirituais falam que nós estamos envolvidos na energia básica que resolve todos os problemas, que cura todas as doenças, que nos dá energia, etc. Na China se chama essa energia de Qi. No Japão se chama de Chi. Na Índia se chama de Prana. E os espíritos revelaram que nós estamos todos envolvidos no fluido cósmico universal. Será que está todo mundo errado? Ou a gente que não está percebendo que nós somos problemáticos, que não encontram a solução onde eles estão colocados? Nós temos inúmeros problemas, todos nós queremos a solução, nós estamos do lado da solução, só que a gente não enxerga. Isso é muito interessante, muito desafiador. Para vocês terem uma ideia, essa busca pelas soluções, ela é tão antiga que um grupo de sábios da antiguidade, conhecido como alquimistas, que pela própria palavra alquimistas deu origem aos químicos de hoje em dia, eles buscavam, entre as suas buscas variadas, mas eles concentravam suas buscas na chamada panaceia. Panaceia seria um remédio que resolvesse todos os problemas. Você acha que essa busca é possível? Tem lógica buscar um remédio para solucionar todos os problemas? Imagina quanto você ganharia se descobrisse, hein? A patente disso seria, nossa, para você ganhar muito mais dinheiro que qualquer pessoa. Pois esse remédio foi descoberto e foi prescrito.
mais desconcertantemente, foi descoberto, foi prescrito há 2000 anos. Quando Jesus disse: o amor cobre a multidão dos pecados. Pela lei de ação e reação, a gente descobre que a dor que a gente vive é consequência, é plantio de uma colheita de um plantio equivocado. Quem planta mal vai colher mal. Quem planta vento colhe tempestades, não é assim que o povo fala? Verdade. Lei de ação e reação, lei do karma, lei da lógica. Ah, Deus não é justo, eu enchi a cara e fui dirigir, depois bateu o carro. Como Deus não é justo? O que Deus tem a ver com isso? É lei de ação e reação. Você toma atitudes e colhe essa. Ah, mas tem muita coisa que não vem do nosso comportamento. Pois é, tem realmente muita coisa que não surge do comportamento das pessoas. Crianças nascem com doenças congênitas, são abusadas dentro da própria família em tenra idade, não fizeram nada para sofrer aquilo, não fizeram nada nessa vida. Tudo tem um encadeamento lógico, e só pode ter. Claro que todo efeito tem uma causa, claro. E se essa causa não está nessa vida, só pode estar antes dessa vida. Pô, que óbvio. Porque a vida não começa no berço e não acaba no túmulo. Mas será que nós temos enxergado essa solução? O que adianta um médico prescrever o remédio exato para você, se você não vai na farmácia e não compra? Ou pior, se você nem sabe aonde vende. A gente entende alguma coisa de amor? O que vocês acham? Fala a verdade. Vamos pegar algumas comparações dentro daquilo que mais perturba a gente. Tem torcedores de time de futebol que marcam pela internet confrontos de uma torcida contra a outra e levam presentes, um para a torcida alheia: soco inglês, taco de beisebol, armas. Sabe por que eles fazem isso? Amor ao seu time. Essa multidão de gente que está em guerra no mundo todo, sabe por que as pessoas entram em guerra uns com os outros? Vão para a guerra? Por amor à pátria. Nós acabamos de encerrar o primeiro trimestre mais trágico da história do Brasil, no campo do assassinato de mulheres. E praticamente todos os que assassinam mulheres matam por amor. A pergunta é: nós entendemos alguma coisa de amor? Fala a verdade. A gente sabe o que vem a ser amor? Ah, eu amo comprar sapato, eu amo comer pizza. O que é isso? O que é amor pra gente? A gente entende alguma coisa disso? E se a gente não sabe o que é, não tem como encontrar. Vamos brincar aqui, eu mando uma mensagem para você: encontre uma coisa na sua casa. O que você vai perguntar para mim? Que coisa é? Daí eu insisto: não, encontre uma coisa na sua casa. Se você não sabe o que é, tem alguma chance de você encontrar? Não. Se a gente não sabe o que é amor, não adianta Jesus prescrever: o amor cobre a multidão dos pecados. A gente não entende nada disso. Por amor a Deus, na história do cristianismo, se matou milhares de pessoas na mais longa guerra da história, as cruzadas, em nome de Deus. Por amor a Deus. Se torturou com a Inquisição. Torturas em nome de Jesus. A gente não entende nada do que vem a ser amor. E a gente precisa perceber, aprender a ver o amor, aonde ele está, aonde nós passamos por ele e não vemos, aonde nós chutamos o amor como o ignorante que chuta um diamante, porque não sabe identificar, não sabe o que é.
Nós somos esse ignorante. A gente não tem a menor ideia do que vem a ser enxuta. Vocês acham que a gente passa batido por oportunidades de amor? Não é comum que a gente, às vezes, lamente a morte de um ente querido porque deixou de fazer coisas que a sua consciência, que o seu coração mandava, mas que você não teve maturidade, não teve oportunidade, não teve como fazer aquilo, pedir perdão, dar perdão, dar um abraço, reconciliar. Não acontece isso? Nós não temos olhos de ver e ouvidos de ouvir. E ganhar a dimensão espiritual dá para a gente uma outra oportunidade. As pessoas acham que dons espirituais é como superpoder de herói, né? Eu queria ter super força, eu queria ter visão de raio-x. Você já imaginou o suplício que seria alguém que fosse vidente o tempo todo? Já imaginou isso? Uma pessoa que enxergasse todos os seres espirituais. Paulo fala nas cartas dele que nós somos todos cercados por uma nuvem de testemunhas. Se você enxergasse as testemunhas de todo mundo, você acha que ia ser bom? Todo mundo tem um anjo. Todo mundo tem um anjo. Mas além do anjo, de acordo com a sintonia, você convida, sem saber, é claro, mas está convidando, sempre que você pensa. Pensa em nada agora, vai. 1, 2 e... Pensou em nada? Não tem como, você está o tempo todo pensando, e pensando você está sintonizando, e sintonizando você está convidando. Você tem conseguido observar o teu pensamento? Perceber no que você tem pensado ultimamente? Se você se tem deixado levado pela desesperança, pelo pessimismo, você acha que você está convidando quem? Você acha que você está dando ouvido para quem? Se você tiver evidência espiritual ou alguma coisa, você acha que você está vendo o que se você estiver sintonizado mal? Então está o meu rádio aqui, em som alto, e eu reclamando, puxa, que música chata. Puxa, que música chata. Depois que eu reclamei a 5ª vez, se vocês tiverem bastante paciência comigo, né? Então eu falo, Maurício, de quem é o rádio? É meu. Por que você não muda a sintonia? Se o rádio é teu, muda a sintonia. Se a gente está com uma vida complicada, precisa fazer o quê? Mudar a sintonia. Mudou a sintonia, vem música boa. É simples. Nós estamos imersos num campo energético o tempo todo. Aconteceu comigo hoje. Pois é. Acontece conosco o tempo todo, só que a gente nunca dá conta. Assim como eu perguntei aqui, vocês reconheceram, ninguém para de pensar o tempo todo, ninguém para de sentir o tempo todo. Ninguém para de sentir. Os orientais têm muita dificuldade de falar para a gente meditar. E a gente logo fala, meditar é pensar em nada. Então dançou, não tem jeito. Vou desistir já. Nós precisamos aprender a ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. O que está em jogo agora? Que oportunidades de amor são essas que Deus nos dá todos os dias e que a gente tem passado batido? Porque se essa é a lição da escola, se quem não aprende pelo amor, aprende pela dor. Se o que a gente menos quer é dor. Alguém quer mais dor aqui na vida? Pode levantar a mão. Que bom que ninguém levantou, porque eu não ia saber o que falar. Se ninguém quer dor, todo mundo quer amor, mas a gente não sabe ver o amor, nós precisamos saber como adquirir. Porque Jesus falou, vós sereis reconhecidos pelo amor que tiverem uns pelos outros. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Alguém acha que está próximo de amar como Jesus amou? Não.
Vocês estão ajudando, porque se alguém levantasse a mão também não ia saber o que falar. A liga para o plantão psiquiátrico do Guilherme Álvaro, você vai para lá, fica internado. Se a gente é egoísta, se a gente é violento, se a gente é cego e surdo, e Jesus era o grande vidente, o grande audiente, o grande amoroso da terra, e nós precisamos chegar até lá, meu amigo, tem que ter uma gradação, tem que ter um caminho. Nenhum professor chega para uma criança, para um bebê de 4 anos, assim que ele chega na educação infantil, e fala para ele assim: escreve uma tese em 4 línguas. Tem que ter o quê? Ondinha, bolinha, escrever a letrinha, depois escrever a sílaba, depois escrever a palavra, depois escrever as primeiras orações bem simples, depois começar a escrever cada vez mais complexo, e vai demorar um tempo, se ele persistir para escrever a tal da tese. Se um professorzinho da terra, com todo o respeito que os educadores aqui merecem, se um professorzinho da terra sabe que tem que ter um processo de aprendizado que é improdutivo, descaridoso, aterrorizante até, impor a alguém uma tarefa que ele não é capaz de cumprir, você acha que Deus ia dar para a gente uma tarefa que a gente não pode cumprir? Mas ele deu: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Aí tem um livro do Guia Espiritual de Chico Xavier, pela psicografia de Chico, chama-se O Consolador. Ele é considerado até uma complementação do Livro dos Espíritos, porque ele tem 400 perguntas. O Livro dos Espíritos tem 1019. E você ali, você vai ter uma complementação, você vai ter informações adicionais. Ah, mas então não falaram tudo no Livro dos Espíritos? Nunca. A revelação espiritual fala tudo. Porque um processo educativo é assim. Você ensina de um jeito a criança, o bebê, de outro jeito a criança, de outro jeito o pré-adolescente, de outro jeito o adolescente, de outro jeito o jovem, de outro jeito o adulto. Você vai dando a cada um de acordo com a sua possibilidade. Todos nós sabemos disso. Nem precisa ser técnico do comportamento, psicólogo, pedagogo, assistente social para isso. Então, se é assim, nesse livro ele revelou para a gente que nós vivemos envolvidos numa escola de amor, que a vida vai dando para cada um a lição possível para o teu nível. Deus dá a cada um a lição possível de amor para o seu nível. Mas aí é que está o problema. Se você não percebe essa lição de amor, meu amigo, está complicado. Por quê? Porque as lições chegam, o aluno não aprende, só sobra para ele a dor, só sobra para ele repetir os problemas. Nós somos os campeões de repetir os problemas. 200 mil anos a ciência fala do Homo sapiens sapiens na Terra. Há 2000 anos veio o próprio diretor da Terra ensinar, porque os professores não tinham conseguido ensinar para a gente. E a gente, nesse momento da transição, nós estamos aqui. Por que você acha que nós ainda estamos na sala de aula? Porque nós somos cabeça dura. Terceira vez que eu arrumo minha porta. Porque, gente, a dona da casa falou os tubos, porque eu não tenho paciência. É isso. Essa reunião está sendo para mim. Você acha que é à toa que você vai no médico com bastante dor, vai no hospital com bastante dor, ele te chama como paciente? Sim. Tu acha que é à toa isso? Exatamente. A gente, quando não é paciente pelo amor, não aprende pelo discernimento, vem a dor e te faz você ser o quê? Paciente. Eu sei que a gente é paciente, mas não é nada paciente. Mas eu sei, a lição é dada, mas a gente não aproveita. Nós temos uma oportunidade agora. No Apocalipse de João, a parte talvez mais difícil de interpretar dos evangelhos, cheia de símbolos, de simbolismos, mas ali é falado que 2/3 não se salvarão.
Se você ouvir isso depois de assistir o noticiário, você fala, é pouco. Não vai ficar ninguém do jeito que está indo. Não dá essa impressão? Só que não ficar ninguém quer dizer você também, filhote. Nós precisamos demais aprender o que está em jogo, o que vai cair na prova. Classe de recuperação. Nós temos que aprender o que vai cair na prova. E aprender a... Gente, vocês lembram disso? A gente lia um livro de história, quando tinha data e nome, a gente já arriscava embaixo, não é verdade? Isso aqui vai cair na prova. Porque aquilo historicamente é importante? Não. Porque a escola e o ensino de história está tristemente viciado em datas e nomes. Quem sabe datas e nomes sabe a história, não é verdade? Não. Você sabe datas e nomes, não tem a menor ideia. Quem descobriu o Brasil? Pedro Álvares Cabral. Em que ano? Que ano? Vai cair na prova. 1500. Você sabe alguma coisa da descoberta do Brasil, sabendo a resposta para essas duas coisas? Nada. Você só decorou. Blá, 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 blá. A mesma coisa com o Evangelho, meu amigo. Toda citação do Evangelho que você ouvir, você vai falar, ah, essa eu já conheço. Ah, essa eu já conheço. Ah, essa eu já conheço. Aí vem uma vozinha na tua cabeça. E por que não pratica, neném? O que acontece? O que acontece? Que você tem tudo na cabeça, mas não consegue entender. Amor é a grande lição. E nós estamos egoístas. E os Espíritos falam que o egoísmo é a fonte de todos os erros humanos. Tudo que alguém erra, erra por egoísmo. Egoísmo individual ou egoísmo coletivo. Existe egoísmo coletivo? A minha raça é superior à dos outros. A minha religião é superior à dos outros. O meu país é superior a dos outros. O meu sexo é superior a dos outros. Isso acontece? Sim. É a origem de todos os crimes, de todos os males. Esse egoísmo individual, e você sabe bem o que é isso, principalmente para os outros, a gente só enxerga o egoísmo dos outros. O problema é que nós somos os outros dos outros, eles só enxergam na gente. E esse egoísmo coletivo. Ricos contra pobres, brancos contra pretos, homens contra mulheres, russos contra ucranianos. Eu não me esqueço uma vez que entrevistaram uma senhora na Ucrânia e falaram assim, a minha avó e o meu avô eram russos. Como é que vocês querem que eu odeie os russos? Se você for ver teve um tempo atrás que eles estavam vendendo um serviço como esse, faziam um exame, destrinchavam o teu genoma. E era muito interessante, porque brancos racistas descobriam que eles tinham sangue negro. E falaram, não quero. Brasileiros, é capaz que a gente tenha sangue argentino. Tu já pensou isso? E isso quebra qualquer um. Porque a biologia fala para os homens que eles são mulheres também. Porque tem hormônios femininos. Homens temos hormônios femininos, vocês sabiam disso? Cadê a superioridade? Nós estamos aqui para aprender uns com os outros, para nos complementar, para nos integrar, para aprender a cooperar. Então, para sair do egoísmo, eu preciso começar a olhar o outro. Como é que eu faço para olhar o outro? Passa tanta gente perto de mim e eu não olho. Ou olhando, não vejo. Os invisíveis. Quem são os invisíveis? O pessoal da varrição de rua, a população de rua, cachorros abandonados. Quem mais que é invisível? Você, quando teu chefe passa batido assim, nem bom dia. Vocês riem assim, parece que isso acontece. Nós precisamos aprender a considerar o outro. O mal é quando você vive, pensa, sente, fala e age
pensando apenas do seu ponto de vista. Isso é o mal, isso é o egoísmo, isso gera todos os crimes e todos os erros na sua vida. Portanto, os acertos vão vir de cada exercício que você fizer para considerar o lado do outro. Isso dá para ser feito milimetricamente, não é uma coisa que vai ser de repente, nos saltos. Você, se está num casamento, você tem uma oportunidade fantástica de aprender como pensa o sexo oposto. E é um desafio, ou não? Está sendo fácil para vocês? Pega o microfone e faz palestra. Nós precisamos demais fazer esse exercício. Além do mandamento seu de amor, o mecanismo que vai fazer a gente dar pequenos passos rumo àquele objetivo tão longínquo é a empatia, é a compaixão. No dizer de Jesus, é fazer aos outros o que você gostaria que o outro lhe fizesse. Deixar um exercício desse é simplesmente incapacitar-se para o aprendizado de amor. Ah, mas fulano só pensa nele e tem uma voz forte e tem uma coisa autoritária, que ele fala que ele já sabe as soluções de todo mundo, que todo mundo é burro, que só ele sabe, e parece forte. Esses são os vencedores no mundo. Dá até uma certa inveja, né? O Rambo põe uma bazuca no ombro, aponta para uma aldeia vietnamita e fica se questionando: será que tem idosos? Será que tem crianças lá? Será que tem pessoas que merecem levar uma bomba, explodirem com a minha bazuca? Ele pergunta isso? Ele tem certezas. E essas certezas são fascinantes, principalmente para aqueles que têm essa mania de pensar. Nós, com a mania de pensar, de se colocar no lugar do outro, você começa a crescer. Quais são os primeiros convites para se colocar no lugar do outro? Você está na infância, bebezinho, você pensa no outro? Eu me lembro da minha filha, quando amamentava, nasceram os primeiros dentinhos. Ela tentava convencer a filha dela que morder doía muito e não conseguia. Mordia do mesmo jeito, porque o bebê não consegue pensar no outro. Isso quer dizer que a maioria da humanidade ainda é bebê espiritual. E a gente pode crescer. É uma decisão sua ter essa meta. Eu quero aprender a olhar o lado dos outros. Eu quero aprender, porque inclusive pela lei da reencarnação, o rico que não conseguir se colocar no lugar do pobre, pode sim, na próxima encarnação, nascer pobre. Nós podemos nascer gentil. Corintiano. Sabe a coisa? Quantas encarnações nós vamos precisar se não aprendermos a colocar no lugar do outro? Quantas encarnações economiza uma Madre Teresa, uma irmã Dulce, uma mãe, uma tia como você teve, que pensava no restante da família? Quantas encarnações? Quantas encarnações perde um egoísta? Pensa nisso. O atalho, a caridade, a compaixão, a empatia é coisa dos lúcidos. Se você tiver mínima lucidez, você vai querer aprender com os outros. Cada um é um livro que passa por você. Se você não aprende com ele, você repete. E vai repetir agora que nós estamos no tempo da transição planetária. Quem não aprender, porque a Terra está evoluindo, quem não conseguir acompanhar a Terra vai ter que ir como os repetentes de escola, são transferidos para uma outra turma. É isso que vai acontecer. E o que está em jogo, o que vai cair na prova, são exercícios de compaixão. Você tem tido exercício de compaixão na tua vida? Exercícios para ver o lado do outro? Ah, eu vejo o lado do outro e xingo. Nós estamos em ano eleitoral.
Isso acontece? O outro é um exercício de expansão para você. Não foi colocado ali à toa. Você não teve a mãe, o vizinho, o chefe à toa. Todos eles foram atraídos por você para você aprender alguma coisa. O que é exatamente, eu estou batalhando por mim, não venho saber dizer para você. Mas o teu vizinho, a tua sogra, o teu vizinho, o teu chefe, o teu colega, as pessoas que mais te irritam especialmente, porque quanto mais irrita, mais mexeu na tua ferida. Todas elas são convites de Deus para expandir. Se você não percebe e agride, renova o problema kármico das vidas todas, e na próxima vida você está se condenando a encontrar quem? Eu voltei para ficar, porque aqui é meu... Então, você está se condenando a repetir. Tudo repete na minha vida. Eu tenho o dedo podre, só encontro parceiro ruim. Não é o dedo. Está na hora, gente. Está na hora da gente se perceber e perceber a vida. A vida ensinando o tempo todo. Amanhã você vai encontrar muitas oportunidades de compaixão. Todos aqui. Inevitavelmente. A questão que você poderia sair daqui pensando, que é o convite de hoje, é o que eu vou fazer quando eu receber esses convites. Em primeiro lugar, eu vou perceber que eu estou sendo convidado, ou eu vou demonizar os outros? Isso não presta. E percebendo o convite, eu vou aceitar o convite da vida? Essa novela é escrita por você. E é estrelada por você. E é dirigida por você. A seguir, cena dos próximos capítulos.